Olá, estamos de volta. O nosso segundo bloco, a gente recebe André Fernandes. Eu estou até com o currículo dele aqui, mas não consigo, André, é muita coisa. Doutorando em Ciência do Desporto, eu vou do primeiro ao último, coordenador pedagógico, membro do Conselho de Esporte de Petrópolis e diretor-geral da Body Club. Enfim, para falar da saúde do seu coração, ninguém melhor para André Fernandes, professor de Educação Física. Então, André, vamos lá, vamos falar um pouquinho, você estava aqui conosco no primeiro bloco, a gente conversou com o Dr. Bruno Bandeira, falou sobre o coração e ele enfatizou muito a atividade. Deu uma verdadeira aula, para quem prestou atenção no que o Bruno falou, uma verdadeira aula sobre o coração, exatamente isso aí. Aliás, ele até fez uma excelente propaganda, porque eu sempre tento vender, que é essa questão do exercício físico, né, da prática contínua do exercício físico. Então, essa prática regular, né, ela ajuda, assim, ele falou aqui da hipertensão, ela ajuda a diminuir essa hipertensão? Como é que começa? Como é que funciona isso? Né? Vamos pensar assim, tem muita gente que fala às vezes, eu faço exercício, mas às vezes faz um mês, volta daqui a 6 meses, faz mais um mês, ou seja, essas pessoas que não são regulares, elas não vão ter o efeito que o exercício pode promover na melhora das doenças cardíacas. Ele citou uma série que vocês chamaram de os vilões, entre obesidade, diabetes, entre outros. Todos esses vilões são facilmente combatidos através do exercício físico. Mas olha só, o exercício físico você tem que ser regular. Não adianta chegar no verão, você fazer aqueles 2, 3 meses próximo ao verão e depois você parar. Ser regular é ter no mínimo 2 vezes por semana, uma meia hora de atividade adaptada para você, ou seja, de acordo com o seu condicionamento físico. E essas 2 vezes por semana, que não seja sábado e domingo, segunda e terça, que seja em dias alternados. Os atletas de fim de semana. O famoso atleta de fim de semana, exatamente. Ou seja, você tem que ter uma regularidade. Sem regularidade, não adianta que não vai causar efeito o exercício em você. E eu estou falando 2 vezes por semana, no mínimo. Uma pessoa que, por exemplo, talvez sofra de obesidade, vai ser necessário fazer mais vezes, porque precisa gastar mais calorias, porque normalmente quem sofre com obesidade gosta de comer. Quem gosta de comer absorve muita caloria, precisa gastar essa caloria. Nossa, olha a pirâmide que você desenhou pra gente. A obesidade, gosta de comer, come talvez errado, exatamente, né? Acumula mais gordura. E tem que gastar isso. Não e aí vem o colesterol, e aí vem todos aqueles males, muito bem citado pelo Bruno, ou seja, que vão criando problemas de saúde, e muitos desses problemas vão estar diretamente ligados ao coração. Então, aí a gente fala da atividade física. Antes de qualquer início de atividade, procurar um médico, né, gente? Isso a gente já está cansado de saber, isso para qualquer idade. Vai entrar numa atividade física, procura um médico, faz um check-up completo, avalia sua saúde, o estado, inclusive do seu coração, né, para começar essa prática. Até porque, desculpa te cortar, né, como o Bruno citou, a maior parte das doenças, elas são silenciosas. Ou seja, às vezes você tem um problema de saúde e você não sabe que tem. Por isso a importância do médico avaliar a pessoa e falar assim, olha, suas condições de saúde são ótimas ou são regulares, ou apresenta alguns problemas, porque muitas vezes para se iniciar um exercício vai ser necessário a aplicação de algum medicamento para poder dar segurança ao início desse exercício. E eu já estou pensando aqui como o papo é coração, exatamente, algumas doenças do coração, junto ao exercício naquela fase inicial, alguns medicamentos são fundamentais. E assim, não tem idade para iniciar uma atividade física e também não tem idade para procurar um profissional antes de começar, por exemplo, na infância. Eu diria que nasceu, já tem que começar. A gente tem uma ginástica muito famosa que se chama Chantala, que é uma mistura de massagem com estimulação psicomotora que é feita com bebês. Ou seja, quanto mais cedo começar, melhor. Aí, óbvio, a gente tem uma gama de atividades, procurar aquela com qual vai ser melhor para a criança e uma série de outras, aí buscar um profissional de educação física que vai ser a melhor pessoa para poder orientar. E ainda vem antes, vem na gestação, agora já tem mães que se preocupam, né, em fazer atividade física durante a gestação. Com certeza já vai trazendo algum benefício para o bebê, né? É uma boa gestação, a gente acredita que vai ser um bebê saudável. O que eu não recomendo é começar a atividade física na gestação, ou seja, mamãe, faça atividade física para quando entrar no período da gestação você já está em dia. Né? Isso sempre, né? É uma excelente dica. E assim, quais são as atividades físicas indicadas, né?
Antigamente as pessoas falavam na parte, só a parte aeróbica que era eficaz para a saúde do coração. Mas hoje a gente já ouve falar da musculação também. A gente tem Fala um pouquinho de cada uma delas para a gente. Sim, é um erro pensar que só caminhar, só correr, ou as atividades aeróbicas de uma forma geral, são as mais importantes para o coração. Elas também são. Mas o treinamento de força, musculação, ginástica localizada, qualquer treinamento funcional que hoje vem como treinamento de força, são exercícios fundamentais. Porque o que acontece? Nós temos hoje um problema que vai para todos, né? Nós temos uma coisa que vai contra a gente, que é o envelhecimento. Conforme vamos envelhecendo, maiores riscos de doenças cardíacas e nós vamos perdendo a massa magra, que é o músculo. Ou seja, perdendo o músculo, perdendo massa magra, o corpo vai ficando mais fraco. Ficando mais fraco, maior esforço cardíaco. Ou seja, então é necessário fazer um treino de força associado a um treino aeróbico. Agora, um detalhe interessante. No primeiro bloco com o Bruno, no primeiro e segundo bloco aí, seu, né, falaram sobre as doenças da hipertensão. O exercício aeróbico, ele é um exercício que oferece mais risco para o hipertenso. Porque a prática do exercício aeróbico, ele faz com que a pressão vá subindo. Então, é fundamental para uma pessoa que já é hipertenso ser monitorada durante o exercício. Porém, o exercício aeróbico ajuda no tratamento, porque ele libera uma substância que se chama óxido nítrico. O óxido nítrico ele é vasodilatador, então ele ajuda no tratamento. Então, olha que detalhe, é importante fazer, mas com orientação e acompanhamento. E isso a gente tem... Todas as pessoas... Hoje temos aí, a maior parte das academias hoje, temos aí diversos profissionais de academia de educação física que controlam isso. É fundamental, obviamente, fazer os exames corretos, identificar esse problema, ou seja, a hipertensão, e aí cabe ao profissional avaliar a sua pressão antes, durante e após o exercício. Isso é fundamental, principalmente para quem é hipertenso. E isso a gente está falando, não precisa ser uma academia especializada? Não, teremos que ter profissionais. Você não pode fazer uma atividade física sem a orientação de um profissional de educação física. Hoje, boa parte dos profissionais já conhecem essas patologias. Mas se não conhecerem, né, busca um profissional que conheça. Né, a gente não pode dizer que todos são. Mas a boa parte dos profissionais sabem trabalhar com essa patologia e volto a lembrar, não faça exercício sem o acompanhamento de um profissional de educação física. A gente vê muito em academia, né? A pessoa está lá praticando seu exercício e tal, de repente monitorando seus batimentos e tal. Tem uma média para esses batimentos? Tem que ter um controle. Se você está numa academia, num local, fazendo exercício aeróbico, que ninguém vai lá te monitorar, abra o olho. Ou então cobre dessa academia, desse local onde você está fazendo exercício, que o profissional fique acompanhando a sua frequência cardíaca. E muito cuidado, que alguns equipamentos, eles não são fidedignos. Tem alguns equipamentos que tem aquele aparelhinho para medir a frequência cardíaca, mas aquilo ali nem sempre é muito fiel. Então, fundamental o professor estar acompanhando a sua frequência cardíaca e existe para cada pessoa uma frequência cardíaca ideal. Ou seja, como é que se calcula isso? Através de uma avaliação física, é feito normalmente um teste de VO2, que é o volume máximo de oxigênio, ou seja, a gente sabe a capacidade desse indivíduo e através dessa capacidade se calcula essa frequência ideal. Então não é chegar a treinar de qualquer forma, não. Mas algumas pessoas ficam fazendo umas continhas. Que continha é essa? Assim? É exatamente essa conta que as pessoas que dizem sem ser profissional. Sem ser profissional. Tem uma conta famosa que é a fórmula de Carvone, que é 220 menos idade. Ela ajuda a te dar uma média, mas ela não é a melhor fórmula. E qual é essa média, mais ou menos? Aí tem que se saber a frequência de repouso, ou seja, qual é a minha frequência, eu estando aqui num estado de repouso, que meu coração, quantas vezes ele bate por minuto em repouso, para eu poder calcular esse VO2, obviamente junto com a idade e uma série de outros cálculos. Então, André, você falou que no mínimo 2 vezes por semana. Mas é indicado, mesmo que, por exemplo, às vezes a pessoa tem 2 vezes por semana disponibilidade de 1 hora, mas assim, durante a semana não tem disponibilidade desse tempo, como é que ela pode fazer esse... Se ela conseguir 2 vezes por semana, no mínimo, pessoas que sofrem de problemas cardíacos, ela estaria ótimo. Né? Se conseguirem mais, melhor ainda. Lembra que o coração, ele é um músculo, ele necessita ser exercitado, fortalecido. Se você puder dar pequenos estímulos diariamente, seria o ideal. Mas a gente não pode cobrar isso de todo mundo. Então, o mínimo necessário, 2 vezes por semana. Mas aí, assim, não tem condição de fazer esses 2 vezes por semana
o quê? 20 minutos? A pessoa pode fazer aos pouquinhos, assim, durante a semana? Eu vou pegar aqui de uma pessoa extremamente debilitada, né? Uma pessoa que talvez saiu de um infarto ou de um problema sério, ou está num tratamento sério no coração, né? Essa pessoa talvez vai ter que iniciar com 3 a 4, 5 minutos, por não ter condições de ficar mais tempo em exercício. Agora, a progressão disso vai de pessoa para pessoa. Eu diria que 30, 40 minutos, né, de um estímulo aeróbico estaria ótimo. Quem dera toda a população fizesse no mínimo esses 30, 40 minutos acompanhado, com a frequência, com a intensidade correta. Quem dera. A gente não consegue atingir 3% da população, para você ter uma ideia. É isso que você falou agora. Por exemplo, a pessoa pode, se ela não tiver condição de frequentar uma academia, como é que ela pode fazer um programa para ela? Vou saltar um ponto antes, vou subir de escada. No início, primeira coisa, ver se você tem condições, saber seu estado de saúde. Aquela avaliação. Para você não fazer um exercício que possa te prejudicar. Né? Eu diria que muitas academias hoje, elas oferecem um serviço que te dão uma pequena orientação, seja que a gente chama até como fosse uma avaliação para poder te orientar e montar ali um cronograma de exercício. Pelo menos para você começar a ter essas pequenas orientações, saltar um ponto antes, começar a caminhar. Para você que não faz exercício nenhum, comece, vai a pé até o seu trabalho ou até a quitanda da esquina, ou seja, comece a criar pequenos hábitos de pequenas caminhadas. Até às vezes quem mora num prédio, subir às vezes um andar, 2 andares, e às vezes a pessoa fala assim, mas André, eu moro no 8º andar, eu não consigo chegar no 8º, tudo bem, sobe até o primeiro e pega o elevador do primeiro em diante. Olha. Quem sabe em breve você não chega no 8º. Olha aqui, tá bom, tem que começar, né? Não, e assim, se faltar luz, a pessoa sobe, de qualquer jeito. Então, assim, faz de conta que está faltando luz hoje, sobe amanhã, vai subindo, um dia você chega lá no 8º andar, né? Agora, André, a gente até estava comentando aqui sobre o sono, né? Que hoje existe até um estudo voltado especificamente para os estudos de doenças cardíacas com quem tem problema de sono, que gera hipertensão. A atividade física beneficia bastante o sono, muito, né? A atividade física, ela libera 2 substâncias que são, eu vou colocar assim, essenciais hoje para o ser humano, que é a dopamina e a serotonina. A dopamina está relacionada ao prazer e a serotonina é essa questão também do relaxamento e prazer. Ou seja, a combinação dessas 2 substâncias fazem com que as pessoas cheguem no final do dia mais relaxadas, mais felizes, melhores, que vão conseguir ter uma qualidade de sono melhor. Com uma qualidade de sono melhor, mais saúde, mais qualidade de vida, menos problemas cardíacos. Então, a gente vai chamar um intervalo agora e você fica aí com a gente porque vem mais dicas do nosso querido André Fernandes para falar sobre atividade física e a gente vai ver o que exatamente as atividades variam de pessoa para pessoa. E vamos ver qual é o seu caso. Até já. Então, voltamos com o André Fernandes. André, a gente falou de resultado de pessoa para pessoa e aqui no intervalo a gente bateu um papo, ele tem projeto de reabilitação. Como é que é esse resultado para cada pessoa que procura uma reabilitação com exercício? Para você que tem qualquer problema de saúde de uma forma geral, mas onde o papo é coração, para você que precisa fazer um trabalho de reabilitação cardíaca, nós atendemos lá na Body Club, você pode nos procurar, nós já atendemos você junto ao médico que te acompanha, nós já temos várias pessoas em acompanhamento, que na verdade é onde o exercício entra quase como um tratamento, né? Ou seja, a prática do exercício tratando o seu problema de coração. Isso de qualquer idade. Nós temos inclusive um programa específico só para idosos. Para você que é de mais idade, a terceira idade, nós temos ali uma professora só para acompanhar o pessoal da terceira idade que tem problemas de coração e às vezes problemas de marcha, de deslocamento ou qualquer outro problema. Então, isso seria um trabalho multidisciplinar. Vocês e o profissional que atende. Lá dentro da academia, nós temos médico, fisioterapeutas e profissionais de educação física só para te atender. E essa avaliação, como é que ela é feita? Assim... É feito junto ao seu médico, normalmente um cardiologista que já está te atendendo, e junto aos profissionais da academia que vão dar acompanhamento junto ao médico que já te atende. E a tua estrutura é o que você usa ali para a pessoa ir fazendo essa reabilitação? Nós temos ali sala de pilates, musculação e vários aparelhos para esse mecanismo, ou seja, aparelhos de condicionamento, esteiras, bicicletas, elípticos, que ajudam dentro desse processo. E nós trabalhamos não só na reabilitação cardíaca, como também na reabilitação motora. Problemas de coluna, de joelho, de ombro, problemas de marcha,
qualquer tipo de problema, também na área traumatológica ou cardíaca, nós fazemos esse atendimento lá. E são muitas as indicações dos profissionais para procurar, né, André? A gente precisa, até conversando com o Bruno aqui nos bastidores, é importante a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a educação física se juntarem para aprender a trabalhar de fato de forma multidisciplinar e interdisciplinar, fundamental. Então, e o tempo todo que a gente está conversando aqui, né, André, a gente fala dos profissionais e com muita responsabilidade a gente indica os profissionais de academia, profissionais, os médicos indicam esses profissionais também, e o que é muito importante é que esses profissionais realmente estejam habilitados para trabalhar com esse tipo de procedimento. O André, ele é atualmente candidato a presidente do Conselho Regional de Educação Física e, com muita responsabilidade, já vê aqui na cidade quais são as academias que estão dentro, né, dos regulamentos, das situações onde o profissional pode realmente exercer a sua atividade. André, fala um pouquinho do teu projeto dentro do CREF. Isso aí para o pessoal da turma de Educação Física, que são os que podem votar. Nós estamos aí na campanha, obviamente, da Chapa 1, que é a chapa com a qual eu venho como presidente, aí para futuro presidente talvez do Conselho. As eleições são dia 14 de setembro. Para você que já recebeu o seu voto em casa, não deixe de postar esse voto no correio. Se quiser deixar lá na Academia Body Club, pode deixar lá, que entregaremos numa lote para o Conselho Regional de Educação Física. E é fundamental todo o pessoal da educação física realizar o seu voto, porque é assim que nós vamos mostrar a força da educação física aqui da nossa região, para termos aqui de Petrópolis uma representação sua lá no Conselho Regional de Educação Física. Então é fundamental a sua presença. E Cris, se você me permite, gostaria de fazer um convite, a todos, a toda a população. Começa hoje na Universidade Estácio de Sá, vai ser na segunda, terça, quarta e quinta, a Semana da Educação Física, com várias palestras, e inclusive hoje teremos o professor Patrício, que vem de Campos, para dar uma palestra sobre reabilitação cardíaca. Ou seja, ele trabalha comigo dentro desse projeto, só que ele é professor lá em Campos, e ele vai estar palestrando hoje na Estácio a partir das 19 horas, todos os dias a partir das 19 horas. A partir das 19 horas, na segunda, terça, quarta e quinta, temos palestra. E na quarta-feira, temos um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também vai falar sobre reabilitação cardíaca, ou seja, 2 professores falando sobre o tema do seu programa de hoje. Com certeza. O tema não é nem só do programa de hoje. A partir de setembro, nós vamos receber muitos convidados que vão falar sobre a saúde do seu coração. Se você realmente está cuidando dele, você vai se enxergar aqui, com dicas, e oferecer mais condição de você cuidar dele com carinho. Quando a gente fala de coração, fala de vida, e é muito importante você cuidar dele. Então, André, você quer repetir para a gente, por favor, o da chapa, o CREF? Com prazer. Porque é muito importante, porque eu conheço pessoalmente o trabalho que o André realiza, e acho que é importante realmente eleger uma pessoa que tem a possibilidade de levar o nome da cidade e a qualidade do trabalho, Fala novamente, por favor, André. Obrigado aí, Cris, pelo apoio. Vou pedir novamente ao pessoal, a turma toda da Educação Física, para quem não realizou seu voto, realize rapidamente seu voto. Os Correios estão para entrar em greve, leva o seu voto, pode deixar lá na Academia Body Club, para você participar junto com a gente, com a Chapa 1, elegendo uma representação de Petrópolis junto à presidência do Conselho Regional de Educação Física, que abrange o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo. Será um prazer poder trabalhar com vocês. Vocês já conhecem o trabalho do Conselho, vocês já me conhecem, sabem o quanto nós trabalhamos aí pela valorização da nossa profissão. Conto aí com o apoio de vocês. Isso aí, André. E agora deixa uma mensagem, além dessa, sobre saúde, que é o seu forte. Bom, além do convite que eu já fiz em relação à Universidade Estácio de Sá, sobre a Semana de Educação Física, que começa nesta segunda e vai até quinta, com diversas palestras. Temos hoje, inclusive, um convidado internacional, que é o professor Vilaça, que vai falar sobre treinamento de força lá na universidade. Ele ia estar até com a gente aqui, Eu tentei trazer ele aqui, mas, na verdade, ele está ainda andando aqui por Petrópolis, eu estou até responsável. Estamos aí com uma comitiva internacional hoje aqui andando por Petrópolis e meu recado é principalmente para você que não começou a fazer exercício físico. Comece logo a se exercitar. O que você tem a ganhar com isso é mais saúde e mais qualidade de vida. Não deixa para depois
algo que você pode começar agora. Porque na hora que você tiver um problema de saúde, você vai ter muito mais dificuldade de poder recuperar. E você pode cuidar disso antes. Muito obrigada, André. E aqui também, na TV Diagnóstico, você fica sempre sabendo as dicas de saúde através do nosso portal, no nosso Facebook, TV Diagnóstico. Nós temos sempre dicas que são postadas pela nossa analista de rede social, que acompanha todo dia os nossos programas, as pautas que são passadas para que a gente venha no programa e traga sempre informação de sua curiosidade. Inclusive, você pode participar do nosso programa com pauta@tvdiagnóstico.com.br. Acesse o nosso site tvdiagnóstico.com.br. Lá você tem as dicas que precisa e entra sempre em contato, está sempre em contato com a saúde. É a saúde além do consultório. TV Diagnóstico, toda segunda, quarta e sexta, você vai estar com a gente. E fica o convite novamente para o André, por favor. Uma próxima oportunidade, ele vem até nós novamente para conversar e passar mais dicas. Muito obrigada, foi muito bom estar com você.